Deixa eu falar uma coisa para você entender aqui. Eu vou usar um extremo para vocês entenderem. Por que é tão difícil combater o radicalismo islâmico do ISIS? Vou explicar por quê. Porque eles não têm medo de morrer. Para eles, morte é prêmio. Já pensou como é que você vai lutar com os caras que acham que morrer é prêmio? Pô, é um negócio louco. Agora eu vou voltar aqui numa dimensão menor. Eu não tenho medo de ser preso. Nenhum. Eu estou preparado psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Ainda vou dizer mais uma para vocês. Tem vídeo meu gravado na mão de algumas pessoas. Se me prenderem, amigo, a coisa vai ficar bonita ao contrário. Sabe? Até isso eu tô preparado. Sabe? E até Bolsonaro, tá? Tô dando aqui para você. Até Bolsonaro tem vídeos gravados, tá? Se for preso, vai ser solto. E aí os caras vão ver o problema que eles vão arrumar. Só isso. Mais nada. Então eu não tenho medo. Olha, se eu tivesse medo, eu não falava o que falei na Paulista. Se eu tivesse medo, eu não chamava Alexandre de Moraes de ditador da toga. Eu não tenho medo. Não tenho medo, mas não tenho medo. Eu não sei se você percebeu a gravidade do que falou o pastor Silas Malafaia neste vídeo, né, durante uma entrevista a um jornalista lá do Rio Grande do Sul. Uma fala muito forte, uma fala que repercutiu muito nas mídias sociais, também nos grandes portais de notícias, mas eu acho que para a comunidade evangélica parece que não repercutiu da forma que deveria. A igreja está tão acostumada a ver falas como essas do pastor Silas, né, sempre carregadas de muita ira, de muita raiva, mas essa fala foi tão forte que eu acho que carece, né, de uma reflexão. Eu vou fazer uns comentários a respeito do que eu tenho visto, e até do que eu vi nessa fala, mas também do que eu tenho visto em relação aos posicionamentos do pastor Silas. E eu sei que muita gente vai discordar, porque sempre perpassa pela ideia de que evangélicos, de que líderes religiosos não deveriam se envolver na política. E o que está acontecendo agora com o pastor Silas, na verdade, não é o resultado de uma perseguição religiosa, como talvez até vão tentar implantar, se ele já não está fazendo isso, né? Por ser um líder religioso, por ser um pastor, muito provavelmente já há pessoas que pensam assim, mas no futuro isso vai ser talvez ainda mais difundido para dizer que a igreja está sendo perseguida e que o pastor Silas está sendo alvo, como pastor, como líder religioso, alvo de uma perseguição do judiciário, política, mas não pelo fato de ele ser um apoiador do ex-presidente, mas por ser um pastor, por ser um líder religioso, o que de fato não tem absolutamente nada a ver. E se você tiver mais de um neurônio, você vai conseguir distinguir uma coisa da outra. Se eu acredito que ele está sendo um alvo de uma perseguição, provavelmente sim, isso é indiscutível, né? Ele foi e é, na verdade, um dos maiores críticos do judiciário, sobretudo do ministro Alexandre de Moraes, então é natural, né? Infelizmente é natural que se haja vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pente fino, né? Já que ele é tão inocente, já que ele é tão injusto, tão honesto, vamos fazer um pente fino. Não acho que seja algo leviano, assim, a troco de nada, mas com certeza estão procurando alguma coisa para tentar manchar a reputação e até prejudicar o pastor Silas. Isso é, na verdade, bíblico, né? Isso é uma coisa chamada de lei da semeadura. Ele está colhendo aquilo que ele plantou durante os últimos anos, durante os últimos 4, 6 anos. E talvez isso vá para além desses 6 anos, vá para além desse período, né, nessa era bolsonariana, e perpasse exatamente pela aproximação do pastor Silas com a política. Mas eu dizia que essa fala dele, ao fazer uma ameaça, isso talvez você vai dizer que não, ele até fez um vídeo para esclarecer essa fala dele, e disse que não, eu preparei um vídeo, e se eu for preso, eu tenho um vídeo, o Bolsonaro também, porque senão eu não vou deixar que a imprensa diga o que aconteceu, eu mesmo vou contar. Isso foi a versão que ele contou depois desse vídeo. Ele fez um vídeo para esclarecer, até mais manso, né? Falando mais manso, eles tentam esclarecer isso. Talvez até para dar um contexto de que não é algo que ele sabe que ele vai expor se ele vier a ser preso, que esse vídeo que ele diz ter gravado vai expor. Eu acho que o que ele quis explicar no vídeo a posteriori é que se ele for preso, tem um vídeo para contar a versão dele, né? Foi isso que ele quis falar no vídeo que ele tenta explicar, esse vídeo que a gente acabou de ver. Mas não é o que parece. O que de fato parece é que ele está dizendo o seguinte: se eu for preso, assim como se Bolsonaro for preso, nós temos vídeos gravados
Não é o que ele diz, mas é o que aparenta ser, o que aparenta ter dito, né? Onde nós vamos entregar todo mundo. Onde eu vou falar o que está acontecendo, onde eu vou contar a verdade, né? E repito, não é exatamente dessa forma que ele diz, mas é isso que ele quer dizer. E aí levanta uma questão: o que está acontecendo aqui? O que o pastor Silas Malafaia sabe que ele não pode dizer agora e só vai dizer se ele vier a ser preso? A quem ele está ameaçando com essa fala? E o mais triste de tudo é a gente enxergar a situação em que um líder religioso agora está envolvido, né? Tem que dizer: olha, se eu for preso, eu tenho um vídeo gravado. O que ele quer dizer com isso? O que ele sabe? E se ele sabe, por que ele não diz agora? Por que tem que esperar ser preso para poder falar? E repito, faça sempre essa reflexão, lembrando que a gente está falando de um pastor, de um líder religioso de referência nacional, até mundial. No Brasil, lá fora do Brasil, quando você pensa no país, todo mundo que é evangélico fora do Brasil, que é de comunidade brasileira, né, que faz parte de uma comunidade brasileira, acompanha, né, com entusiasmo até as falas, os pronunciamentos, os posicionamentos do pastor Silas Malafaia. Ele é uma grande referência, não só para o Brasil, mas para também quem é brasileiro está fora dele, e até para outros líderes internacionais desse contexto evangélico. Ele é muito conhecido e é uma grande referência. Então ter esse cara tendo que fazer um vídeo e falar: se eu for preso, tem um vídeo meu aí com um ar de que vai expor alguma coisa. Você sabe por que não diz agora? É crime de alguém que ele sabe que ele só vai falar se ele for preso, se ele for prejudicado com essa prisão? Então, eu tenho dito há muito tempo, né? Aqui, inclusive, toda vez que eu falo sobre esse assunto, sou duramente criticado. Provavelmente nesse vídeo também estou sendo duramente criticado nos comentários, porque as pessoas acham que não, a igreja tem que ter seu posicionamento político, a igreja tem que se envolver politicamente. E essa é a lama que qualquer pessoa que se envolve em política, ela acaba se lambuzando, né? Porque ela acaba se envolvendo em situações em que, por exemplo, o Malafaia é a grande prova viva disso, né? Tem que defender um cara hoje, mas amanhã tem que criticar esse cara e depois até voltar a ser aliançado com ele de novo. Isso não é caráter. Isso não é cristão. É por isso que a igreja não tem que se envolver em política. É por isso que ninguém cristão que defende a palavra de Deus, que está na frente de uma igreja, conduzindo a igreja como pastor, na minha opinião, não tem que se envolver em política. Não estou dizendo que o evangélico não pode ser político. Não estou dizendo que é errado você ter um deputado evangélico que é político. Eu só acho que o cara que conduz uma igreja, que ocupa um cargo de liderança na igreja, não deve se envolver em política, porque ele tem que se expor a situações muito graves, situações até criminosas, né? Ver, talvez não praticar, mas saber, ver o que está acontecendo ali. É uma lama muito perigosa que, se você se mexe, né? Se você mexe com isso, uma hora ou outra você acaba se melando. Não tem como, né? Não tem como você mexer com lama e não se melar. Então alguma coisa vai sobrar para você. É por isso que é estranho ver essa fala agora do pastor Silas em tom de ameaça, de que se for preso, tem um vídeo dele. O que ele sabe? O que ele está tentando... A quem que ele está tentando até ameaçar, digamos assim, né? Com essa pseudo-prisão, ou eventual prisão, que poderá ou não acontecer. Eu particularmente acredito muito na prisão do Bolsonaro, que deverá acontecer, mas provavelmente não fica preso muito tempo. Agora, na prisão do Malafaia, eu sou muito cético, eu acredito que ela não vai acontecer. Há um movimento exatamente para evitar que isso aconteça, porque eu penso o seguinte: se ele for preso, ele vira um mártir, né? E até já disse nesse canal, ele tem vontade de que isso aconteça, ele quer muito que isso aconteça, porque se isso acontecer até por uma canetada do próprio Alexandre de Moraes, valida todo o discurso que ele vem tendo contra o judiciário nos últimos anos. Então não acredite você, não pense você que seria ruim para o Malafaia ser preso, nem que seja por uma única noite sequer, né? Isso não mancharia a biografia dele, porque os seguidores dele em geral estão entranhados ali no pseudo-conservadorismo e
maquiada até de um certo extremismo. Porque se ele for preso, ninguém vai querer saber o que ele fez. Ninguém vai querer saber se ele é culpado ou não. Se tem culpa no cartório ou não. É um pastor que está sendo preso, cara. Como é que Alexandre de Moraes tem coragem de prender um pastor, um líder e um crítico às suas ações, até às suas decisões? Então, é por isso que eu acredito que o Malafaia não vai ser preso, salvo, na minha opinião, salvo se os caras de fato conseguirem algo que seja irrefutável. E aí, primeiro, eles teriam que, para isso funcionar e não ter qualquer resquício, ou mínimo resquício possível contra a decisão, eles teriam que mostrar isso às claras, né? Para primeiro manchar toda a reputação do Malafaia a ponto de ser impossível qualquer manifestação em favor dele e contra uma eventual prisão. Eu acredito que isso não vai acontecer, eu acredito que isso não tem provas. Dificilmente o Malafaia só vai pegar alguma conversa dele inescrupulosa, né? Até que beire o crime, por exemplo, que seja de fato um crime, ou provas de que ele recebeu propina, ou de que ele pagou propina, esse tipo de coisa, que ele não vai nunca se envolver. Seria burrice até imaginar que ele faria isso. Ele é inteligente demais. E eu não acredito, inclusive, particularmente, que ele tenha cometido efetivamente um crime, mesmo durante a gestão Bolsonaro, mesmo não acreditando eu na honestidade, né, do Bolsonaro. Mas eu não acho que o Malafaia tenha qualquer situação de mãos sujas nesse sentido de cometer um crime. Agora, o envolvimento dele, como eu falei agora com a política, o deixa sujo de lama. De quê? Exatamente na questão do que fala, né? Das suas falas, dos seus envolvimentos. Ele, em vários vídeos, fez duras críticas ao Bolsonaro, agora já virou amigo praticamente de infância. Isso é fruto da política, né? Isso é triste da política. E agora tem esse vídeo, ele fazendo essa ameaça velada a alguém, e a gente não sabe, né, exatamente a quem é essa ameaça velada. É por isso que eu acho que neste momento seria o momento até mesmo de outros líderes que já se afastaram desse bolsonarismo começarem talvez a não se posicionar contra o Malafaia, mas de repente alguém que é próximo, né, conversar com ele. Acho que não cabe a outras pessoas que não grandes líderes religiosos, que certamente ele respeita, para evitar esse tipo de manifestação política. Eu acho que não cabe mais, já passou, né? Já passou. Ele agora fica tentando aparar as arestas, mas já passou, a eleição já acabou. Ele está pensando na outra eleição, mas o candidato dele até inelegível tá. Então ele só vai se sujando, só vai se prejudicando, e com isso milhares e milhares e milhares de pessoas vão se afastando da igreja. Ele não percebe isso hoje, talvez a velhice vai mostrar isso para ele, pelas falas, né, as falas revoltadas dele, pelos posicionamentos políticos dele. Isso faz com que as pessoas temam encontrar na igreja da sua cidade um líder religioso como Malafaia, impaciente, intolerante, e por aí vai. Então, ele deveria ouvir, né, ou se ele não ouvir, mas eu acho que outros líderes deveriam se posicionar contra o Malafaia nesse sentido, de tentar conversar com ele, porque do jeito que está, aonde isso vai parar? Essa é uma pergunta que tem que ser feita, né? Aonde isso vai parar? Qual vai ser o último ato do Malafaia? O silêncio dos bons, como dizia Martin Luther King, né, que incomoda, na verdade, que preocupa, não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Os bons estão calados. Parece que tem medo do Malafaia. Ninguém se posiciona contra o Malafaia. Esqueça a política, esqueça a direita e a esquerda. Mas é preciso que alguém traga ele de volta à consciência. Na sua igreja não tem quem possa fazer isso, né? Ele não vai ouvir um discípulo dele. Então eu acredito que o caminho agora para trazer o Malafaia de volta para a luz seria alguém de fora, que eventualmente ele respeite, que possa sentar para ouvir 2 minutos e o cara falar: pô, acorda pra vida, cara. O que é que você tá fazendo? Tá faltando esse camarada para dar esse sacode no Malafaia e ele efetivamente acordar para a vida e perceber as bobagens que ele tem feito e que até tem falado, né, nas suas entrevistas, como foi essa que ele falou nesse vídeo agora que a gente acabou de ver. Bom, vamos aguardar os próximos passos. Comenta o que você pensa disso, se você concorda com o Malafaia que ele tem que de fato entregar todo mundo. Aí eu te pergunto, entregar o quê?
Porque se ele sabe alguma coisa e não falou, não seria prevaricar, porque ele não é um funcionário público, né, que tem que entregar o que está sabendo. Mas como um líder religioso, seria prevaricação saber e não falar? E usar isso que sabe como uma ameaça para não ser prejudicado? É um jogo muito estranho. Deus abençoe o Brasil, né? Como diz o próprio Malafaia quando termina os seus vídeos. Tchau.